desenvolvimento, homens largato e coquiltos. Nessa segunda temporada do anime, ele foca mais no personagens secundários, né? Tanto que nesses primeiros episódios, né, nesse primeiro arco, é focado totalmente nos homens largato, né? E lá conta sobre a história de como eles são, como eles vivem, as tribos, né, como eles se relacionavam. Então, tipo, tem várias coisas que o foco do anime se torna outra, sabe? Eles poderiam ter focado tanto nas coisas que já aconteceram, né, tipo o povo de Nazarick, ou até mesmo sobre a questão do reino. E não, eu até fiquei tipo meio que surpreso por do nada, tipo, homens largato, sabe? Na história. Mas não vou dizer que é ruim isso daqui, tanto que eu adorei essa saga dos homens largato, né? Tanto que além dos homens largato, eles também focaram no personagem Coquiltos, né? Que também participou bastante, né? Porque o personagem Coquiltos, ele é um personagem que ele não... Digamos que ele não pensa muito, sabe? Tipo, ele não vai pensar muito além do que lhe foi ordenado. Então, se você ordenar... Quer dizer, você não. Mas se o Ainz ordenar que o Coquiltos ele tem que fazer aquilo dali, ele vai fazer aquilo. E se surgir problemas ou tiver outro tipo de coisas, obviamente ele não vai desenvolver pra... Ele não vai pensar em como resolver aquilo. Ele vai pensar: tá, eu tenho que fazer isso e eu vou fazer isso. Independente se eu vou falhar ou eu vou ganhar, sabe? Então ele vai fazer o máximo para estar trazendo um resultado positivo, mas ele não vai estar pensando em formas diferentes além do que lhe foi ordenado, entendeu? Então, basicamente, nessa saga eu achei muito. Eu acho que arco é mais adequado, né? Eu achei muito mais legal porque meio que é, focou em uma área totalmente nova e, além disso, foi muito bem desenvolvido, inclusive essa parte dos Homens Largato por causa da história. Eu achei super interessante também porque é um estilo que a gente não está acostumado a ver em animes, né? É uma história sendo focada em, tipo, o que teoricamente nos isekais são chamados de monstros ou, tipo, personagens totalmente que não tem relevância nenhuma, né? Apesar de eles acabarem desenvolvendo alguns aspectos importantes para a história, é meio que tipo, é só acaba sendo só mais alguma coisa para acrescentar. E aqui foi totalmente desenvolvido. Tipo, é como se o personagem lá, o Homem Largato, que eu não vou tentar me arriscar no nome, né? Que, se eu não me engano, era Zaryu Sushasha, alguma coisa assim. Ele praticamente virou o protagonista nesse meio tempo, porque a história quando a história começou a acompanhar a partir do ponto de visão dele, sabe? Então, tudo aquilo que estava acontecendo, desde da notícia, né? Que tipo, as aldeias, né, seriam destruídas e cada um teria um tempo lá, até ele conseguir lá chegar em cada uma das aldeias, meio que também desenvolver aquilo que ele não sabia, né? Porque ele participava de uma tribo, só que apesar de ele participar de uma tribo, entre aspas, né? Porque ele é meio que um renegado lá, ele acabou meio que completando a história, porque é muito limitada as histórias de cada uma das aldeias. Ele sabe meio que o básico, assim, de cada uma. Só que tem coisas em abertos que, quando ele vai lá e tenta procurar ajuda, né, para juntar as aldeias, meio que acaba sendo completada a história, sabe? Então isso daí eu achei bem legal, achei bem interessante toda essa construção que teve, todo esse desenvolvimento desses personagens. E também, né, voltando pro Coqueutos, no final desse arco deu pra ter um vislumbre do que realmente aconteceu, que tipo, o personagem realmente se desenvolveu, sabe? Isso daí eu achei ainda mais incrível, né? Oito Dedos e o Caos dos Demônios. Nessa parte, a história meio que se aprofunda, né? Tipo, no personagem Sebas
e mostra também um pouco das Pleiades, né? Que as Pleiades são as empregadas de Nazarick. Então, nesse ponto a história meio que vai pro reino, né? Que é o que pelo menos eu esperava, né? Eu tava esperando bastante essa parte aqui. E um aviso, né? Nessa parte tem um ponto da história que se retrata bastante assuntos bem delicados. Então, caso a pessoa tenha gatilhos ou se sinta desconfortável de ver, né? Eu falo de comum, né? Dando um exemplo: escravidão, abuso sexual, violência. Tem alguns assuntos assim, né? Nessa parte. E é muito bem trabalhado, tá? Então, mesmo que é, talvez a pessoa não queira ver ou, tipo, se sentir desconfortável, é normal, né? Tipo, obviamente é normal a pessoa se sentir desconfortável, mas não é algo que realmente vai querer você, tipo, parar de assistir o anime ou algo assim. Tanto que em algumas cenas não é nem, tipo, sexualizada nem nada. Isso daí é um ponto que eu achei bem positivo, porque normalmente em tipos de histórias eles sexualizam o máximo, né, a mulher pra, né, fazer a cena, isso daí, e não teve esse tipo de coisa. Isso daí eu achei bem legal do, de como eles fizeram, né, isso daí. E um ponto, né, que no episódio 9 em específico, tem uma cena, um trecho bem pequeno, que é basicamente o vilão acaba espancando realmente uma mulher, mostrando ele realmente fazendo o ato, né, do abuso sexual, a violência, esse tipo de coisa. Então, caso você se sinta desconfortável, esse tipo de coisa, eu recomendo que você pule o episódio 9 em específico, né? Ou se não, tipo, tentar ver pulando, assim, pra só não presenciar essa parte. Porque é uma parte bem pequena, mas que eu tenho certeza que pode acabar sendo desconfortável para as pessoas ou algo assim, né? Então, se você não tem nenhum problema, assiste, que realmente é muito bem trabalhado essa parte no anime. E bom, continuando, né? É, tem várias coisas nessa temporada, né? Nessa parte da temporada que eu acho muito interessante porque deixa alguns mistérios. Por exemplo, como a Shaltir Bloodthorn, ela não foi atrás dos caras lá que, tipo, ele cortou a unha dela, né? Ela já tava puta, mas mesmo assim ela não matou o cara e nem foi atrás dele. Também mostrou um pouquinho das Pleiades, né? Que tem um poder totalmente absurdo. Na verdade, Nazarick, no total, tem um poder bem absurdo, assim, em comparação a esse mundo que eles estão. E uma coisa que eu quero ressaltar, que pra mim foi o ponto mais alto, que eu achei mais incrível dessa parte, é que o Sebas, ele acaba salvando uma garota que até então é bem desconhecida, é uma garota que foi abusada, tava cheia de ferimentos, tinha várias coisas assim. Tem até algumas teorias que retratam sobre ela estar grávida, esse tipo de coisa. Mas enfim, ele salva essa garota, ele cura, né? Tipo, ele pede pra. Eu esqueci o nome da Pleiade lá, mas uma das Pleiades que tá acompanhando ele pede para ela curar, né? Essa garota. Ele acaba salvando realmente, mas por causa de alguns acontecimentos, ele não reporta ao Lord Ainz, né? Porque ele acha que é desnecessário. E, né, ela acaba achando que ele tá traindo o Ainz, né? Então, o Ainz, ele vai até lá, né, falando um pouquinho da história, mas não é nada de spoiler ou algo assim, tipo, né, algo bem surreal, né, da temporada. Ele vai lá e, tipo, né, acontece os negócios lá. E aí a gente acaba descobrindo que essa garota que o Seba salvou, que o nome é Tuari, né? Ela é a irmã da Ninha, que é a personagem que a gente tem lá na primeira temporada, que a gente só tem um vislumbre dela falando que ela tá em busca da irmã dela, que a irmã dela foi raptada. E até então a gente não tinha informação de nada. E eu achei incrível a forma que foi trabalhada essa parte aí, que realmente acharam essa garota. E o Ainz ainda lembrou dessa parte que a Nina tinha falado. Então, tipo, não foi só um diálogo aleatório, onde que a menina tinha um objetivo e ela conseguiu é, não falhar em si, mas ela não conseguiu realizar isso daí. E o Ainz encontrou futuramente a irmã da Nina e, tipo, ele decidiu que cuidaria dela, que ela poderia viver em Nazarick e que ela, ela tem total proteção pelo nome do Lord Ainz.
Então, tipo, é com certeza que essa menina vai ter uma vida feliz, com certeza. Se tá pelo nome do Lord Eyes, é certeza que problema, ninguém vai querer meter o nariz onde que essa menina vai estar só pelo nome do Lord Eyes. Eu tenho certeza disso. Então, basicamente, o desejo da falecida Ninha, né, foi realizado. Isso aí, tipo, até meio que dá um certo alívio, né? Porque, tipo, uma personagem que a gente pensou, caraca, mano, nossa, nossa, que chato, né? Porque, tipo, ela não conseguiu realizar aquilo dali e, tipo, futuramente a gente vê isso daí se concretizando, mesmo que ela não esteja viva. O Ainz, né, tipo, só por ter conversado com ela, realizar essa parte, eu achei, tipo, simplesmente incrível. Pra mim foi o ponto mais alto dessa temporada. Quer dizer, foi o ponto que eu mais gostei, né, da temporada, pelo menos de ver, né? E bom, finalizamos a temporada da mesma forma que finalizar a primeira, né? Mostrando os personagens e tal, o que cada um fez e tal, né? Basicamente. E no final, mostra um diálogo de duas pessoas totalmente desconhecidas, que é um velho e a sua majestade, pelo menos é assim que eles se chamam, né? É assim que eles entram em conceito, eu acho que pode se chamar. Mas enfim, como o Eynard fala, né? Abre aspas. Andei pesquisando sobre esse homem chamado Aizolgun. Se ele existe mesmo, ele pode usar magia do mesmo calibre do meu, ou até mais alto. Entendo, é por isso que está contente assim, velho. Naturalmente, para se observar o abismo da magia, todo tipo de oráculo se faz necessário. Se possível, eu gostaria de encontrá-lo pessoalmente. Eu também gostaria que você coletasse informações sobre um aventureiro de Adamantite chamado de Momon, o Cavaleiro Negro. Pode me ajudar com isso, velho? É claro que sim, majestade.